Tua vida está difícil? Esse é o tema de hoje. Bom dia, quem estiver agora entrando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir a gravação. Também, quem for assistir a gravação no YouTube, deixe sua curtida, sua inscrição no canal. Meu canal está crescendo devagarzinho, assim como o meu Instagram. E toda pessoa precisa da ajuda de um dos outros. E para a gente sair da diabetes, das dificuldades da vida, a gente precisa de fato dos outros. Esse é um dos aprendizados que mais me custou a entender o quanto eu preciso das outras pessoas. Eu tinha muito eu não preciso de marido, eu não preciso de meus filhos que façam o que quiserem da vida deles. Meus irmãos, eu tinha intriga com todos, né? Bom dia, Solange, psicóloga, bem-vinda. Então, eu tinha muito essa mentalidade mesmo, essa percepção da minha vida. Sempre eu achava isso. Eu não preciso dos outros, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Tem uma parte de verdade, que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Isso não tem dúvidas. Só que mesmo assim, eu preciso e muito dos outros. Bom dia, Eliana, bem-vinda. Eliana, hoje na rádio eu vou falar sobre os sintomas nos pés. O pessoal aqui da cidade quer saber mais sobre isso. Olha a missão que você tem. Você pode fazer mais no seu trabalho também. Eu vou te ajudar também a divulgar o teu trabalho, né? Então, é sobre isso que eu estou falando aqui, né? A nossa vida fica difícil quando a gente anda sozinha, quando a gente não busca, não aceita a ajuda das outras pessoas, né? Essa é uma das dúvidas. Sábado, domingo, eu estive falando com bastante terapeutas da medicina germânica e de outras áreas, né? E uma das dificuldades, as terapeutas têm assim... Ontem à noite tive uma reunião com um grupo de Portugal, né? Onde eu estive falando com elas, né? Quanto que nós terapeutas temos forte isso em nós, que a gente acha que as pessoas não querem a nossa ajuda, né? As pessoas precisam de ajuda e elas não querem, né? Ao mesmo tempo que as pessoas reclamam que a vida é difícil, que tudo é difícil, tudo é pesado, né? Então isso não é por acaso que as pessoas estão mais reclamonas, estão mais obesas, estão mais doentes, né? Então tem cada dia... Oi, Paty, bem-vinda. Cada dia, o Brasil é campeão em descobrir doenças raras, doenças novas, porque no Brasil é um dos países que mais tem doenças novas surgindo. Isso não é por acaso, né? Então tem todo um contexto de país por trás disso, que também quer que as pessoas continuem nessa vida difícil, precisando de médicos, precisando de medicação para dar mais lucro ao sistema, né? E manter as pessoas mais dominadas, né? As igrejas ganham com isso, os políticos ganham com isso, o poder público, os grandes lucram com a idiotização dos pequenos, falando bem claro, né? Quanto mais nós levamos uma vida difícil e ficamos reclamando dessa nossa vida difícil, mais nós ficamos doentes e mais a gente vai dar lucro para aqueles que querem que a gente dê lucro, né? Então a gente está na corridinha de ratos, a gente já nasce com essa predisposição, né? As nossas famílias já estão nesse ritmo assim de ficar muito, né? De correr atrás do prejuízo, de ficar solucionando só, apagando as fogueiras, né, da vida, né? E isso faz o nosso corpo cada vez produzir mais situações, né? Então, porque eu estou falando sobre vida difícil e de diabetes? Porque a pessoa que chega na diabetes, sempre ela está carregando fardos enormes. E ela tem dificuldade de largar esses fardos. Tanto que vocês que conhecem pessoas diabéticas, me digam aqui. Vocês acham que é fácil um diabético aceitar ajuda? É muito raro um diabético aceitar ajuda de outro. A gente pode enviar vídeo para eles, a gente pode falar que a diabetes tem cura, a gente pode falar tanta coisa, mas a pessoa continua se lamentando e continua sofrendo e continua presa naquele mesmo ritmo de sempre. Por quê? Porque
o motivo dela ter chegado na diabetes está por trás disso, né? Então, a quinta lei biológica da medicina germânica é muito clara sobre isso, que o nosso corpo não produz nada por acaso, e a pessoa que chega numa doença crônica, ela está presa em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, como uma pessoa diabética que está presa em vários traumas, em várias situações, normalmente ela está constelada, a gente fala essa palavra na medicina germânica, quer dizer, ela tem vários focos no cérebro dela, que a constelação, o Dr. Hammer registrou assim, porque quando faz uma tomografia do cérebro, coloca contra claridade, vira como um céu cheio de estrelas, né? Ele também era alemão, né? Então ele usava muito essa simbologia, que a pessoa que tem vários conflitos ativos é uma pessoa que está constelada, que ela está com vários focos ativos, e esses focos são traumas que vão se aparecer no corpo, né? Por isso que a medicina germânica, a medicina convencional nos faz acreditar que a diabetes traz as outras doenças, né? E a gente acredita porque a gente aprendeu assim com nossos pais, tudo que nossos pais nos ensinaram, a gente tomou como verdade, né? E eles também aprenderam dos pais deles, eles aprenderam dos professores, eles aprenderam dos médicos. Então, nos últimos 100, 150 anos, nós fomos domesticados a acreditar que uma doença vem para nos atacar e por isso ela precisa ser combatida. E o que acontece com a diabetes ou com as outras doenças crônicas, costumeiramente? A maioria aparece com a menopausa. Aí fica muito confortável a gente acreditar que quem é culpado desses nossos sintomas crônicos graves, essas doenças incuráveis, a culpada é a menopausa. Pronto. Então não tenho o que fazer. Eu preciso aprender a conviver com isso, tanto que a gente, se a gente for ver, né, a maioria dos perfis que falam de diabetes, eles falam para a gente viver bem apesar da diabetes. Eu digo diferente, eu digo a gente precisa viver bem apesar de termos chegado na diabetes, mas a gente pode usar esse sintoma que a gente desenvolveu como força na nossa vida. Bom dia, Luciana, bom dia, Gustavo, Rosângela, que chegaram. Obrigada, Luciana. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo e entender qual é o recado. Qual é o recado da diabetes? Por que a diabetes vem? Se ela vem na menopausa, os homens não têm menopausa porque eles têm diabetes. Crianças não têm menopausa. Adolescentes, por que eles têm diabetes se é a menopausa que traz a diabetes? São tantas mentiras, tantas coisas que a gente aprendeu a acreditar para ficar confortável, para a gente não precisar olhar para a causa real, né? Então, menopausa não traz sintoma nenhum, não traz doença nenhuma. Nenhuma fase da vida traz o sintoma, mas o que traz o sintoma, isso o Dr. Hammer, quando pesquisou a medicina germânica, e os outros pesquisadores continuam confirmando isso, quem traz a doença, quem traz o sintoma, são os fatos que a gente vive. A epigenética, do Dr. Bruce Lipton, todas as ciências mais novas que estão surgindo, baseadas nas ciências antigas, que não são as ciências da doença, trazem essa mensagem, que nosso corpo está dando um recado quando a gente tem um sintoma, que não precisa ser combatido esse recado, mas precisa ser entendido, né? Então, em qualquer idade que a diabetes aparecer, ou a hipertensão aparecer, tem algo por trás disso. Ainda sábado, num encontro que eu estava num grupo de empreendedoras, uma delas sempre passando mal. Aí a gente perguntou o que estão descobrindo, o que a medicina está descobrindo. Aí uma das coisas é hipertensão e pré-diabetes. Pronto, entrou com um monte de medicação e está ali sofrendo com isso, né? Então a gente já vê que é esse caminho que a pessoa vai automaticamente. Deixa eu ver o comentário da Luciana, acho que ela está se despedindo, hoje não posso ficar. Querida, mas passei aqui para te deixar um grande beijo.
com muito amor e luz, que continue servindo e servir. Está linda como sempre. Obrigada, Luciana. Seu trabalho também, quem tem crianças, a Luciana faz um trabalho espetacular também com medicina germânica, mais direcionado às crianças, né? E faz muito sentido. Às vezes eu atendo uma criança, vou lá no perfil dela, pesquisar, achar lá os conhecimentos que ela posta, né? Porque cada pessoa, quando ela se foca num tema da medicina germânica, ela fica mais aprofundada, ela consegue ser melhor. Assim como tem colegas que são especialistas em câncer, eles conseguem ser mais pontuais, né? Então, por isso que é interessante a gente escolher um tema para a gente ser bom naquele tema, que a gente vai conseguir também ajudar nos outros. Eu estou atendendo bastante pessoas com câncer também e estou conseguindo bons resultados, né? Então, quando a gente fica boa, entendida, se sente bem de fazer bem uma parte, a gente consegue olhar para todos os sintomas e consegue ter sucesso em todos os sintomas, né? A gente não precisa colocar as pessoas em gavetas, dizer assim, não, eu sou especialista em diabetes, eu não entendo nada de crianças, né? Eu não entendo nada de menopausa, eu não entendo nada de dor de cabeça, né? Porque o nosso corpo, ele é muito perfeito, ele trabalha muito em conjunto. Uma criança que não é curada nos seus traumas já na infância, quando ela chegar na menopausa, ela vai estar totalmente traumatizada e com várias doenças crônicas. Vai ser aquela dos 52% que tem doença crônica antes dos 40 anos, né? Então, uma criança que é bem tratada na infância, bem tratada, eu digo assim, consegue ser liberada dos traumas, ela vai ter uma vida mais fluida e vai ter mais sucesso na vida e com menos problemas, menos dificuldades, né? Então, em qualquer momento da tua vida que você tiver diagnóstico de diabetes, primeira pergunta que precisa se fazer a si mesmo, né? Que parte da minha vida está difícil para que eu precise de mais insulina ou de mais açúcar? Porque sempre tem que fazer os exames para ver se você tem o que você tem em excesso, se é teu metabolismo que não transforma, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido biológico diferente, né? Então, quando você faz os exames, que você tem o diagnóstico, 40 de insulina, 200 de glicemia e diabetes que não melhora e picos, né? Isso é muito triste, a pessoa estar presa nesse padrão e achar que isso só a medicação vai resolver, né? Então, quando você tem um diagnóstico, qualquer tipo de diagnóstico de diabetes, qualquer idade que você está, você precisa olhar para a tua vida, porque você está com esse sintoma naquele momento. Sempre tem a ver com o momento que você está vivendo, com aquela fase da tua vida. Se você tem 20 anos, tem a ver com a tua adolescência. Se você tem 40 anos, tem a ver com a tua vida produtiva, com a tua vida de esposa, com a tua vida de mãe. Se você tem 50, 55, tem a ver com a menopausa e dos traumas da criança, né? Os traumas infantis. Então, cada fase precisa ser pesquisado onde está a causa, né? Muitas vezes a diabetes também vem com o recado que a tua vida está sem sentido, você não sabe mais quem você é, você se perdeu de si mesma, né? Aí a pessoa às vezes tem diagnóstico de bipolaridade, de pensamento acelerado, de estresse, de depressão, de ansiedade e fica tomando calmantes para esses sintomas. Mas no fundo o que está pegando? A pessoa não sabe para onde ela está indo, para que ela existe, o que ela está fazendo da vida. Essa pessoa vai ter problema nos pés, nas pernas. Isso que a minha colega Eliana é podóloga entendida da medicina germânica e de outras ciências, ela consegue ajudar as pessoas que têm problemas nos pés, que tem a ver com a falta de identidade, com a falta de saber quem você é, para que você está pisando, para onde você está indo. Simone, bem-vinda. E também tem outra questão que você precisa olhar, que você pode olhar, depende da idade que você tem, depende da situação que você está. Quem está roubando o teu território?
quem está invadindo o teu espaço? Porque seria um conflito masculino, seria mais um conflito dos homens terem diabetes. Alguém está roubando o meu lugar na vida, por isso que eu estou precisando de mais força para brigar pelo meu território, né? Obrigada, Eliana. Obrigada por ter vindo. Então, quando a gente tem diabetes, a gente sempre precisa olhar para todas as situações da nossa vida. Se você sabe bem quem você é, para onde você está indo, você não tem alteração na tireoide, você não tem outros problemas de saúde, aí você precisa olhar, se você não tem obesidade também, né? Você precisa olhar para quem está roubando o teu território, quem está deixando você inseguro, com medo de você precisar brigar pro seu espaço. E quando a pessoa tem medo de que alguém roube seu espaço, é algo inconsciente, não é algo consciente, não. Eu estou tranquila aqui, né? Essa semana passada atendi uma mulher que, depois que entrou uma funcionária nova na empresa, a vida dela desandou. E agora, 20 anos depois, ela foi diagnosticada com diabetes. E ela continuava culpando aquela pessoa, né? Aquela pessoa só foi o gatilho. Então, quando você começa a sentir que a tua vida não está mais fluindo, que você não está mais avançando, que você está patinando no mesmo espaço, olha no ambiente que você está, ou na tua casa, no teu relacionamento com o teu marido, com teus filhos. Quem está roubando o teu lugar na tua vida? De quem você se sente ameaçado? Por que essa pessoa está te ameaçando, né? Por que você sente que ela está roubando o teu território? E nesse sentido, a pessoa que está com briga por território, ela tem dificuldades em fazer negócios bons, avançar. Ela fica bastante paralisada nesse sentido, de não sentir segurança na vida que está fluindo. Vocês que estão aqui, quiserem colocar algum comentário, podem ficar à vontade. Uma outra situação que faz a nossa vida ficar mais difícil, que precise que o nosso corpo produza mais energia, portanto, aumenta a diabetes, é quando a gente não sente merecedora das situações que a gente vive, a gente sente que a gente perde muito, tem pessoas que nos impedem de crescer. Então, de novo, entra aqui relacionamentos. Quem está impedindo de ser quem você é? Por que você não pode ser totalmente feliz, né? Então, sempre por trás de nossos sintomas estão os relacionamentos, estão as situações que não estão em paz dentro da gente. Nossa, está muito calor, esqueci de ligar o ar, que tá quente. Tô aqui suando e me derretendo aqui, né? Eu vou mudar o meu ventilador aqui. Tá tudo aberto, vou ligar o ar agora. Pronto, para que ficar sofrendo se posso aliviar? Então, quando você percebe alguma dessas situações que eu estava falando, de viver perdas, de viver situações de você não saber para que você existe, para onde você está indo, várias situações que estão por trás da diabetes, mas sempre tem a ver com quem você é, para onde você está indo e como você sente segurança no teu ambiente, né? Então, essas situações sempre estão por trás de toda pessoa que desenvolve a diabetes, ou a pré-diabetes, ou o excesso de insulina também, né? E agora a segunda parte, como você vai conseguir fazer essa transformação para tornar a tua vida mais fácil, mais leve? Porque se você percebe que você tem situações difíceis, como você consegue fazer isso, essa mudança? Vocês que estão aqui, se quiserem colocar que situações estão difíceis na vida de vocês, se vocês têm algum sintoma, não precisa ser pré-diabetes, pode ser outro sintoma físico, emocional,
que situações estão difíceis, para que daí eu possa também te ajudar a responder, né? O que se pode fazer para tornar a vida mais leve. Porque sempre diante de um sintoma, a gente precisa desenvolver um olhar mais aprofundado sobre nossa história, sobre nosso passado, sobre como foi a nossa infância, como você viveu até os 3 anos, depois até os 5 anos, aos 7 anos, e por que depois na menopausa você se perdeu de você mesmo, você se perdeu do seu rumo. Porque eu vejo muitas pessoas que estão desenvolvendo um bom trabalho, mas de repente começam a se perder, começam a não ver mais sentido, começam a buscar mudanças e não encontram. Oi, Beatriz, bem-vinda, saudades de você. As pessoas vivem e querem fazer transição de carreira, transição de vida e não conseguem, né? Então, para você conseguir tornar a tua vida mais leve, se ela está difícil, se ela não está boa do jeito que você... não está do jeito que você gostaria que estivesse, quando você sente bastante peso, difícil fazer transição de carreira, tantas coisas que a gente mais ouve com as pessoas, né? Tanto mulheres como homens, porque agora está muito forte esse movimento de pessoas buscarem um novo sentido na vida depois de uma certa idade, né? Porque o mundo está mudando, a vida toda está mudando. No tempo da tua avó, no tempo da minha avó, não precisava uma mulher buscar um sentido na vida depois dos 50, porque elas morriam nessa fase, né? E para nós hoje, com 60, com mais de 60, a gente precisa buscar um novo direcionamento. E a gente não aprendeu isso com a nossa mãe, porque nossa mãe não aprendeu isso com a avó dela, com a mãe dela. Então, não aprendemos automaticamente como dar um direcionamento e tornar a nossa vida mais leve. Isso a gente não aprendeu no berço, não é igual comer feijão e arroz. A mãe nos ensinou a pegar a colher e comer, né? Mas aprender a dar um sentido na vida depois dos 50, depois dos 60, não tem como a mãe nos ensinar. Então, ela não tem culpa da gente ser como somos, da gente estar nessa situação, porque ela também não aprendeu. Só que no tempo da nossa mãe, a maioria das mães de nós, quem já faleceram ou já passaram dos 80, 90, não teve tanta transformação como tem hoje, mas elas também encontraram bastante desafios. Só que elas ainda não foram obrigadas a tomar tantas decisões como nós. Então, cada fase, cada 10 anos, cada 5 anos, a vida está mudando muito rápido. E hoje a gente está sempre mais precisando nos encontrar. Deixa eu ver o comentário da Solange. É o que está acontecendo, eu estou perdida, né? Solange, quando a gente percebe que está perdida, já é metade do caminho andado, sabia? Porque você já sabe que você precisa de ajuda. Quando você percebe que você está perdida. Porque tem a fase anterior que a pessoa está decaindo. Digamos, 10 anos atrás, Solange, você talvez não tinha essa consciência. Quando você estava cuidando da sua mãe, quando você estava vivendo uma outra fase, você estava ainda faturando um pouco, estava vivendo uma vida um pouco diferente e você estava descendo a ladeira já, em direção a esse estar perdida hoje, mas você não tinha essa consciência, né? Então, hoje você já está num outro patamar, você já começou a dar um passinho em direção a subir o degrau. E agora você não pode parar, porque quando você percebe que você está perdida, você já tem uma consciência de que você pode buscar uma solução e que você pode encontrar essa solução, né, para sair desse lugar, né? Então sempre tem que olhar, como eu estava falando, né? Quando a gente se sente perdida, a gente precisa olhar como foi a nossa infância, quais as crenças que a gente adotou na nossa educação. Pergunto a você, Solange, que está aí, e outros que forem assistindo também, né? Como você aprendeu o que é ser uma boa menina, uma boa pessoa, uma pessoa que é amada pelos outros, né? Eu aprendi quando era criança que uma boa menina é aquela que fica quieta,
aquela que fica calada, aquela que faz o que tem que fazer e obedece aos adultos, né? Tem vários ditados, assim, né, que a gente, quanto mais... Ai, já me fugiu o ditado que eu ia dizer, né? Obedece quem tem juízo, é a parte final lá, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim o ditado verdadeiro. Quem tem juízo busca uma solução, né? Porque a gente aprendeu que obedecer aos nossos pais era a única solução. E o que isso significa? Ficar calada, aguentar tudo, ficar em silêncio, ficar na postura da criança que fica escutando o que o adulto faz. Oi, Indianara, bem-vinda. Então, depende do jeito que você foi educada lá na tua infância, a crença que você adotou. Se uma boa menina é aquela que fica quietinha, aquela que obedece ao papai e à mamãe, na vida adulta você vai ficar perdida quando você tem que tomar decisões. Porque hoje a vida adulta não é ficar quietinha e esperar que o outro nos diga como fazer. E a criança, hoje ainda a gente olha para aquelas crianças que são apáticas. Eu me aposentei trabalhando em escola. A criança que é muito boazinha, muito querida, todo mundo gosta, todo mundo abraça, o que ela aprende? Se eu continuar sendo boazinha assim, sempre vão me amar. Agora, aquela criança que é rebelde, ela é obrigada a comer um macarrão cheio de molho lá de massa de tomate, que ela não gosta, e ela empurra o prato e não come, aquela criança vai aprender a tomar decisões, ela vai aprender a se posturar. E a pessoa diabética que está perdida de si mesma, ela não aprendeu a se posturar. Toda pessoa que chega na diabetes é briguenta, é reclamona, mas ela não aprendeu a se posicionar e dizer eu quero isso e se eu não tiver isso eu não quero nada. O que a gente aprendeu? Eu quero isso, mas eu não vou falar porque eu vou magoar alguém. Então eu atendo pessoas de 80 anos, 70 anos que ainda estão com medo de magoar o papai e a mamãe, ainda estão com medo de dizer não para as pessoas, né? Então a pessoa que não consegue se posicionar, se posturar diante daquilo que está à frente dela, ela foi uma criança muito submissa, muito protegida ou muito largada, né? Porque não é o jeito que foi a educação, mas o jeito que a criança entendeu. Porque uma criança muito protegida, que é muito paparicada, muito cuidada, filha única, filha única, o que ela entende? Eles me amam tanto que eu não posso fazer nada de diferente, porque senão eu posso magoar alguém. E eles vão fazer tudo por mim, porque eles são grandes e eles sabem o que eu preciso, né? Então eu posso tomar essa postura quando eu sou filha única. Ou outro lado, me sentir sufocada. As pessoas que são filhos únicos têm muitas vezes doença de pele, doenças graves de pele mesmo, por causa dessa situação que eles precisam ser muito bons para os outros, porque eles não podem expressar, porque a pele é contato, é liberação. Eu estava agora há pouco suando muito. O que a pele faz? Ela extravasa. O nosso corpo faz o que precisa ser feito no momento de calor. Deixa eu ver o comentário da Indianara. Exatamente, sim, estou aprendendo a mudar isso. A gente precisa aceitar, concordar que nossos pais nos deram o melhor. Como eu estava dizendo antes de você chegar, Indianara, que nossos pais... A minha mãe não aprendeu com a mãe dela que uma mulher depois dos 50 precisa se reinventar. Então não tinha como a minha mãe me ensinar isso. A minha mãe me ensinou que cada ano a gente vai envelhecendo e vai ficando mais fraca. E quando eu cheguei nos 40 anos e comentei com ela que eu estava me sentindo mais cansada, ela me disse assim, claro, você já tem 40 anos, você não tem mais 20 anos. Mas não é a verdade. Só que na época eu acreditei totalmente e comecei a me sentir cada vez mais cansada, até que meu corpo só queria ficar dormindo, porque eu estava sempre cansada, né? Então isso que a gente ouve da nossa mãe, a gente leva ao pé da letra. Só que a gente sempre precisa respeitar a educação que ela teve para a idade dela, para o tempo dela, e isso era uma verdade. Só que hoje, a gente com 40 anos, com 50 anos, 60 anos, se sentir cansada é outro sinal.
não é velhice, é falta de disposição mesmo, falta de vitalidade, né? Solange comentando, filha única e muito apática, né? Então, filha única sempre depende do jeito que olhou para a situação, não tem nada de culpa do papai e da mamãe, é sempre a percepção que a criança tem diante da realidade, né? Eu sou irmã, eu tenho 12 irmãos, né? Então, eu tenho 11 irmãos e sempre fui uma criança triste e apática, sempre. Eu sempre fui a criança obediente, eu só chorava, silenciosa, assim, bem, para ninguém saber, porque eu tinha medo de apanhar dos irmãos mais velhos, né? Então, esse obedece quem tem juízo, na minha casa, sempre foi muito forte. Tem que calar para não apanhar, para não sofrer, né? Então, mas são as percepções da criança, não é a verdade da tua educação, Solange. Então, essa percepção que a criança tem desde pequena, para você sair, para você se encontrar, você precisa curar essa tua criança. Ela está machucada e está no comando da tua vida. Se hoje você se sente perdida, quem está comandando as tuas decisões é ela. E provavelmente faz muitos anos que ela tomou a direção da tua vida, né? Então é como a gente estar sentado num carro que está andando a toda velocidade, e a gente está no banco do carona, e quem está dirigindo é a nossa criança lá, que está toda cheia de feridas, cheia de machucados, cheia de traumas, né? Triste, como a Solange fala, né? Então, quando a gente permite isso acontecer, a gente tem responsabilidade. Porque quem pode cuidar da nossa criança? Depois dos 18 anos, não é mais o papai e a mamãe. Depois dos 18 anos, é a gente mesma que é responsável. E a gente precisa fazer escolhas. E a gente é livre para fazer escolhas até um certo ponto. Até um certo ponto, eu digo assim, porque a maioria das vezes a gente faz escolhas condicionadas. A gente fica usando desculpas, fica na corridinha de rato, fica todo dia vivendo as mesmas situações e repetindo as mesmas desculpas. Como eu coloquei no story de manhã, né? Eu não fazia yoga, não ia na academia, não fazia, porque eu nunca tinha dinheiro e nem tempo. Porque eu só tinha que trabalhar, né? Então, a pessoa que nunca tem nem dinheiro nem tempo, ela vai ter esse futuro, ela vai ter tempo quando ela ficar doente, ficar de cama, ficar lá sendo obrigada para o outro cuidar dela. Daí ela vai ter esse tempo que ela sempre desejou ter, né? Então a gente sempre tem que cuidar com as desculpas que a gente arruma para não fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se a gente usa a desculpa do tempo, a vida vai nos trazer tempo. Se a gente usa a desculpa do dinheiro, a vida vai nos tirar o dinheiro que a gente tem. Até aquele pouco que a gente recebe, a gente vai perder. Vai perdendo, vai jogando fora, né? Vai gastando com coisas que não precisa. Porque a gente está dizendo isso, a gente está afirmando isso a toda hora, né? Então, quando aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a gente sempre vai realizar. Mas não é assim, eu dizer, agora eu vou ficar rica. Uma vez eu penso, não, agora eu vou ter saúde. Eu penso isso uma vez e as outras 23 horas e 59 minutos do dia, eu fico pensando negativo. Não é assim. É aquilo que eu fico pensando todos os dias. Os 70 mil pensamentos que eu repito todos os dias, os que eu tive ontem e hoje de novo, que são quase sempre os mesmos pensamentos. Se eles são negativos, eu vou atrair sempre mais situações negativas, né? Então, eu não sou uma pessoa livre para decidir a minha vida, decidir o que eu vou fazer com isso, né? E o corpo vai começar a trazer sintomas para você olhar para você, né? Então, a diabetes, ela vem depois de muito tempo. A doença crônica, qualquer doença crônica, depende do órgão que ela afeta, se ela afeta a musculatura. Ela tem muito, por exemplo, esclerose múltipla ou qualquer doença relacionada com a musculatura, né? Qual é o conflito que está por trás? Eu não consigo fazer, eu faço muita força, mas eu não consigo, né? Eu sou impedida, alguém me impede, não me deixam fazer, né? Aquela pessoa, ela vai começar a atrofiar os nervos, porque ela precisa confirmar que ela está certa, que ela tem razão, que ninguém está deixando. E esse ninguém, quem que é? Sempre a própria pessoa, né? Mesmo que a gente ache que são os outros, né?
Então, os nossos pensamentos, nossas percepções que estão comandando nossos sintomas que vêm à tona, né? Mas, continuando, o que se precisa, o que se pode fazer quando se percebe que tua vida está difícil, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer, que eu sempre falo aqui também, precisamos pedir ajuda, né? Porque nós somos mais ou menos igual um caminhão enorme, aquelas carretas, que elas têm todo aquele campo de visão que elas não enxergam, né? Os motoristas estão ali, num carro pequeno também, quem é motorista sabe disso, né? Tem um campo de visão do ladinho que a gente não vê, porque o espelho retrovisor mostra para trás e mostra para o lado e a gente só vê para frente, né? Então tem um ponto cego ali. E a nossa vida de traumas, nossa vida de problemas, ela tem esse campo cego igual uma carreta enorme. Quase tudo fica ali no ponto cego. A gente está vendo só um pouquinho lá na frente, a gente está vendo um pouquinho lá atrás com o retrovisor e a gente fica nesse ciclo. Olha para trás, olha para frente, olha para trás, olha para frente. Enquanto isso, os monstros estão andando dos nossos lados e nos mantendo presos, né? O que a gente pode fazer? Pedir ajuda para alguém, outro que está olhando carona, aquela outra pessoa olhar para identificar que monstros são esses que estão te dominando, né? Então, sempre quando você tem uma doença crônica, uma situação que se sente perdida, se sente que a tua vida está difícil, não tem outro caminho de não pedir ajuda. Uma das primeiras coisas que tem que fazer também é movimentar o corpo. Se hidratar, cuidar da alimentação, cuidar do sono, porque se você não se alimenta bem, se você não dorme direito, se você não movimenta a musculatura, o teu cérebro não tem capacidade de começar a reagir, porque ele está paralisado, então ele não vai ter forças. Pedir ajuda também não vai resolver nesse caso, se você não está disposta a fazer o teu 50%, que é movimentar, sair da zona de conforto, dar passos, né? Então, eu vejo muito pessoas assim que me mandam mensagem para mim, tanto no direct do Instagram como no WhatsApp também. Eu quero que você ajude a minha mãe, quero que você trate o meu marido, quero que você ajude minha esposa. Eu digo, não. Se essa pessoa quiser ajuda, ela que venha falar comigo. Mas eu não posso ajudar a pessoa que não sabe que a diabetes pode ser solucionada, né? Então, a atitude precisa ser da pessoa. Se eu não estou afim de resolver os meus problemas, como que eu vou conseguir resolver meus problemas da vida? Não tem como. Se eu estou na postura da criança aqui chorando porque minha vida é difícil, minha situação é complicada, minha vida não anda, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho vontade, mas eu continuo chorando, eu continuo me lamentando. Eu posso pagar a melhor mentor, comprar o melhor curso, o resultado vai ser zero, porque se não mexer com a minha postura, com o meu jeito de ser, com aquela disponibilidade que eu tenho de querer a solução, não quer dizer assim, não, vou comprar um tratamento e já vou fazer 100% tudo dar certo. Também não é assim, não tem extremos, né? Mas eu preciso, pelo menos, acreditar que 1% por dia eu consiga fazer. E esse 1%, eu lá atrás, quando eu comecei, nossa senhora, eu estava muito apavorada. Eu não via, eu comprava as terapias, comprava os cursos, comprava outra e sempre dizendo, mas eu não consigo, não estou vendo resultados, parece que nada dá certo. Só que eu continuava comprando. Essa que foi a diferença. Se eu compro um curso, faço 1 ano, por exemplo, da medicina germânica, eu comprei e fiz 3 anos. Curso, renovei por 3 anos e fiz de novo. Depois dos 3 anos eu disse, não, medicina germânica não é para mim, porque não funciona, não estou entendendo nada, não dá certo. Aí, se eu tivesse parado, tivesse desistido, era certeza que eu estava certa, não funciona. Mas apareceram pessoas que me estenderam a mão e
disseram, não, funciona assim, você só precisa continuar, você já deu grandes passos. Então eu precisei da ajuda de outras pessoas para me fazer ver que eu já tinha andado muito, que eu já tinha melhorado muito, que eu já tinha subido vários degraus, né? Então, pedir ajuda para outra pessoa tem essa função também, fazer a pessoa te mostrar que lugar que você está e para você enxergar o seu lugar, né? Então, porque durante esse processo de crescimento, de aprender a ter mais compaixão por você mesmo, para você viver bem essa transição de um modo mais leve, durante esse processo você precisa estar acompanhado, você não pode estar sozinho, porque senão você vai cair, né? E porque sempre a gente cai naquela pessoa que a gente era lá atrás, aquela pessoa impotente, incapaz, que não sabia, né? Que não conseguia fazer as coisas. E a gente tem recaídas, volta e meia essa pessoa aparece de novo, depende do gatilho que a gente vive, ela aparece de novo. Só que desde que a gente está acompanhada de pessoas que estão fazendo diferente, a gente já está vendo que a gente está tendo resultados, a gente não vai desistir, não vai se entregar à tristeza daquela criança que se sentia triste, né? Porque senão a melancolia, a depressão, os sintomas vão tomar conta se a gente não está bem acompanhada, não está assessorada por pessoas que nos façam a perceber a realidade, né? Então, para concluir, só quero contar que agora como vou fazer live todos os dias às 11h11, até o dia 18, porque dia 18 eu vou fazer workshop para as pessoas que querem entender o que fazer diante de uma doença crônica, o que fazer para sair desse padrão de doenças repetitivas. Bom dia, Andréa. Estão me despedindo aqui. Então, dia 18, às 18h18, vou estar fazendo pela primeira vez um workshop sobre doenças crônicas. Vou falar de pelo menos 10 doenças crônicas, mas as mais normais, as que têm mais casos, essas eu vou falar, independente se tem pessoas com o sintoma. Mas também, se você que vem no encontro, você vai estar participando e você tem uma doença rara, algo assim que não é visto como doença famosa, conhecida, a gente vai conversar antes do evento e eu já vou me preparar para também explicar cada sintoma crônico que você tem e o que você pode fazer com isso, para você entender o que está por trás e qual o próximo passo que você pode dar, né? Porque vai ser um workshop de 2 horas da minha parte, depois vai ter a parte de esclarecer as dúvidas, por isso eu vou começar mais cedo da noite, né? Para não ficar tão tarde, né? Então, das 18h18 até as 20h18, eu vou estar apresentando sobre isso, claro, também respondendo perguntas, né? Mas depois a parte final, quem puder ficar mais, pode ficar mais tempo comigo, eu vou estar disponível para tirar dúvidas mais pontuais, né? Então, se você conhece pessoas que têm interesse, porque o encontro vai ser tanto para terapeutas que queiram aprender a identificar o que fazer com as pessoas que eles atendem, né? Porque tem muito terapeuta que atende pessoas com doença crônica e não sabe como interpretar o que está por trás, né? Então, para os terapeutas vai ser interessante. Ou também se você tem uma doença, por exemplo, tem um lúpus, tem tanta doença autoimune que é dita incurável, ela tem cura sim. Só que tem que ver se a pessoa está a fim de pagar o preço do processo da cura, né? Porque assim como dizem que a diabetes não tem cura, a depressão também só tem controle com medicação, né? Tantas coisas que dizem, sinusite, rinite, tudo doenças crônicas que para mim já foram embora, né? Infecções renais, que era o pior de todas, também já faz tempo que eu não tenho, né? Então são coisas que são ditas que a gente precisa sempre combater. E não precisa, não é bem por aí só, não é só isso, né? Então vai ser um workshop baseado na medicina germânica e vai ser uma oportunidade para você tirar as suas dúvidas, para aquela pessoa também que não conhece ainda a medicina germânica ter uma noção do que é, né?
Então, se você achar de participar ou você conhecer pessoas que tenham interesse, mande convite. Cada pessoa que trouxer 2 pessoas que comprem o ingresso está apenas por R$45, né? Tá bem baratinho, né? Então, cada pessoa que trouxer 2 pessoas como convidada, que pagam, ela já tem o ingresso gratuito. Ela já vai ter entrada franca, né? Então, vocês que são pessoas influentes, chamem outras pessoas e cada 2 pessoas que vierem comprar o ingresso pode parcelar em 12 vezes de R$4,50, né? Dinheiro não vai ser, nesse caso o dinheiro é a solução, né? É muito fácil você ter R$4,50 por mês, né? Dá aquele pacotinho de pão que você compra e nem deveria estar comendo, né? Então tanta coisa assim que R$4,50 você faz uma vaquinha para comprar uma coca, você já está pagando esse valor, né? Então são coisinhas assim que você desperdiça e isso vai mudar o teu futuro. O conhecimento sempre agrega para você ter mais liberdade de escolhas. Como eu falei lá no começo, a gente toma decisões sem ter liberdade. A gente toma decisões presas nos nossos traumas, naquelas coisas do inconsciente, né? Porque aquilo que a gente sabe da nossa vida, da nossa história, são 5%. Que minha Solange falou, sempre foi uma criança triste. Esse é o 5% que você lembra, Solange. Os 95% que podem ter sido muito felizes, que podem ter as situações boas, você guardou lá, no fundo do baú. E isso pode ser liberado. Essa que é a jornada da transformação que a gente pode viver para a nossa vida ficar mais leve. Eu sempre dizia para mim, quando terapeutas me perguntavam, conta da tua infância. Eu só lembrava coisas ruins, só coisas tristes. Eu só lembrava dos momentos de choradeira, nos momentos difíceis. Não tinha nada de bom que eu tinha vivido, né? Só que é porque os traumas, eles nos marcam. As coisas boas a gente esquece, né? E quando a gente começa a olhar mais para si, a gente começa a ver quantas coisas boas você fez lá na infância e você não lembra, né? Eu descobri faz pouco tempo que eu, como criança, eu era líder. Até os 12, 13 anos, eu sempre era líder das brincadeiras. Eu organizava piqueniques, fazia as crianças sábado e domingo, era o dia de festa. E sempre era eu que organizava. Eu não lembrava disso. Eu achava que eu sempre tinha sido uma pessoa apática, sem iniciativa, né? Então, a gente lembra de algumas coisas e a gente fica reforçando as coisas negativas da vida da gente, né? E a gente, vivendo fases diferentes, a gente começa a recuperar aquela alegria da nossa criança, aquela capacidade de criatividade, né? A capacidade de criar de novo, de fazer a nossa história ser uma história criativa, né? Porque a doença crônica é sinal de que tua história é uma história triste, sem criatividade, né? Porque a pessoa que tem criatividade, ela vê uma solução aqui, ela vê uma solução lá, e ela tem sempre cartas na manga, né? Porque ela tem criatividade, né? Agora, aquela pessoa que está presa na tristeza, naquela doença crônica, é só aquilo. Eu tenho intolerância ao glúten, intolerância ao glúten é tudo, né? Como ela vai ter criatividade para outra coisa? Porque ela está focada naquela doença ali, naquele sintoma, né? Então, a criatividade, ela deixa de existir quando você coloca o foco no teu problema. E você fica cega, né? Você deixa de ser uma pessoa criativa, deixa a tua criança doente no comando. Aquela criança que era criativa, que tinha iniciativa, ela fica guardada, ela fica esquecida, né? Oi, Adelar, hoje Sara que chegaram agora, bem-vindos. Então, esse é o recado que eu tinha para hoje. Amanhã às 11h11 eu vou estar com uma convidada, continuando sobre o tema de hoje. E todos os dias eu vou estar aqui às 11h11, até o dia 18. Um beijo, até amanhã.